Eu estava lendo a Bíblia aqui hoje, fazendo o meu devocional, e eu achei aqui um versículo muito interessante, na verdade, alguns versículos muito interessantes no devocional de hoje, e eu vim falar sobre eles. Ah, eu estou lendo aqui 1 Tessalonicenses. Essa aqui é uma carta que Paulo escreve para a comunidade de Tessalônica. E ele fala algumas coisas bem importantes aqui nessa carta, mas eu vou grifar só o que está no final dela. Aqui no capítulo 1 ele começa falando as suas apresentações e, e dá suas saudações a respeito de Cristo. No capítulo 2 ele fala mais algumas coisas ah, com os irmãos e diz que sente saudade deles e tal. No capítulo 3 ele disse que no capítulo 2 e 3 ele disse que leva Timóteo e envia Timóteo, né? Porque ele tentou por várias vezes visitar os irmãos de Tessalônica para ver como eles estavam, mas como não pôde porque Satanás impediu, ele diz que envia Timóteo para ir até a igreja de Tessalônica para ver como eles estavam. Paulo estava muito preocupado porque não sabia, né, como é que a igreja tessalônica estava se comportando. Aliás, Paulo investiu muito duro, um trabalho bem duro para sustentar o evangelho da igreja tessalônica. Ele sofreu várias perseguições, trabalhou dia e noite arduamente para não depender de salário deles, de ajuda nenhuma, de custo nenhum. Então, teve várias opressões, ele fala na carta que teve muita pressão, muita opressão. E assim ele envia Timóteo para visitar os irmãos da Tessalônica. E depois que Timóteo volta, no capítulo 3, ele traz boas notícias a respeito dos irmãos de Tessalonicenses. E diz que os irmãos estavam bem encorajados e também sentia tanta saudade de Paulo e dos apóstolos quanto Paulo sentia deles. Então isso alegrou muito a Paulo, porque ele ficou com medo de Satanás ter mais uma vez vencido os irmãos e acabado fazendo eles se enfraquecerem, e todo o trabalho árduo Paulo ficou com medo de ter perdido, mas não perdeu. Então ele fica muito feliz com a notícia que Timóteo traz a respeito dos irmãos, e por causa disso ele aumenta o ensinamento dele e começa a falar a respeito de algumas coisas a mais para os irmãos de Tessalônica, para mantê-los firmes. Ele aqui pede para, no capítulo 4, para se afastar de toda imoralidade sexual, no versículo 3. Pede no capítulo 4 para que eles fujam de todos os impulsos sexuais, e que se mantenham honrosos, para que eles não se comportem como os pagões. E aqui ensina também no versículo 6 para que ninguém deve enganar o seu irmão, e sempre mantê-los de uma forma saudável. Pede para manter uma vida pura e para obedecer à mensagem que o Espírito Santo lhe dá. Agradece no versículo 9, fala a respeito do amor que os irmãos têm um pelos outros, aliás, também que abrangeu ali e alcançou a Macedônia, né? Por os irmãos de Tessalônica também abraçou os irmãos
da Macedônia. Ele fala aqui no capítulo 4 também, né, agradece a Deus pelos irmãos de Tessalônica ter acreditado no Evangelho e que ele não sabe descrever a alegria que ele tem, que os irmãos não largaram tudo que ele pregou, toda a obra que ele fez, os irmãos não deixaram de mão, não largaram, então ele fica muito alegre com isso. E aí ele diz que aqui no versículo 15, que os irmãos não ficassem preocupados com os irmãos que morreram, porque tinha alguns irmãos que estavam preocupados com os irmãos que morreram e acabaram perdendo a esperança. Mas Paulo fala assim, não se preocupe com os irmãos que morreram, porque ele acredita, né? Ele fala, eu acredito que os irmãos que morreram, na verdade, eles não estão perdidos, né? E aí ele fala, e isso nós estamos de acordo com a palavra, com a própria palavra. Ele diz isso no versículo 15. Baseamos na própria palavra do Senhor, que os irmãos, na verdade, serão ressuscitados. E eles estarão guardados ali com o próprio Cristo. Então não se perdeu os irmãos que morreram. Apesar dos humanos ali acharem que perdeu os irmãos por causa da morte, Jesus, Paulo fala que não acredita nisso. Ele acredita ao contrário, que esses irmãos estão guardados com Jesus e serão ressuscitados. Então ele diz no versículo 16 que o próprio Senhor descerá do céu com uma voz forte e com um chamado de um dos anjos mais altos. Ele tocará um shofar, ele tocará uma trombeta. E quando esse anjo tocar uma trombeta, os mortos que foram unidos com Jesus Cristo serão os primeiros a se levantar. Então todos que morreram com Jesus Cristo serão os primeiros a ser ressuscitados. E então, no que ainda estiver vivo, nós que ainda estivermos vivos, nós cristãos que ainda estivermos vivos nesse período, seremos elevados nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Então os mortos serão ressuscitados primeiros que foram com Jesus Cristo. E ainda vai ter pessoas vivas nesse período, segundo o que Paulo diz aqui, vai ter pessoas vivas nesse período. Essas pessoas serão elevadas vivas ainda para o céu e vai se encontrar com o Senhor nos ares. A partir disso, nós não voltaremos mais para cá. Daí, então, recebe o novo corpo, glorificação, nome, honras, né? Galadão, essas coisas, e vai manter com Jesus para sempre. Daí em diante, é com o Senhor para sempre, e toda dor, já não haverá mais dor, nem choro, nem ranger de dentes, essas coisas. Por isso, no versículo 18, encorajam-se uns aos outros para esta palavra, com esta palavra. Agora no capítulo 5 é o que eu quero falar, que eu achei uns versículos interessantes, e é o capítulo 5 que eu quero grifar agora. Vocês não precisam de que nada lhes sejam escritos, irmãos, a respeito dos tempos e as datas desse acontecimento, de quando Jesus vai vir. Vocês não precisam saber, vocês não precisam da data e do dia. Por que vocês não precisam? Versículo 2. Porque sabem que o dia do Senhor virá como ladrão, que surge à noite. Quando a pessoa estiver dizendo tudo está pacífico, seguro, eu até coloco esse versículo, tudo está pacífico e seguro, é o tempo da tecnologia, que as pessoas estão se abrigando na tecnologia. Tudo está pacífico e seguro, a destruição se abaterá repentinamente sobre elas. É semelhante às dores do parto que vem sobre a mulher grávida. Não haverá escape. Versículo 4.
Entretanto, irmãos, vocês não estão em trevas. Essa é a parte que eu vou grifar. Entretanto, irmãos, vocês não estão em trevas, para que o dia os torne surpresa como ladrão. Vocês são as pessoas que pertencem à luz e ao dia. Não pertencemos nem à noite e nem às trevas. Portanto, não se permitam adormecerem como os demais. Ao contrário, permaneçam alertas e sóbrios. Quem dorme o faz à noite, e quem quem embebeda, assim procede à noite. Pelo fato de permanecermos ao dia, permanecemos sóbrios, revestidos com a confiança com a confiança e do amor como a couraça, e colocamos a esperança de sermos libertos como um elmo. Agora, o que eu quero enfatizar para vocês é o quê? Que Paulo aqui está dizendo aos irmãos: eu não preciso explicar para vocês a respeito do dia e da data que o Jesus vai vir, porque vocês já sabem. Ele não marcou data para vir, ele vai vir a qualquer momento. Agora, olha o detalhe, o que eu quero te explicar é esse detalhe. Quando é que ele vai vir? Não tem data, mas tem um sinal. O dia do Senhor virá como ladrão que surge à noite. À noite. Que surge à noite. Noite. Agora no versículo 4, ele diz: entretanto, irmãos, vocês não estão em trevas à noite, para que o dia o tome de surpresa como ladrão. O dia. Agora sim, deixa eu explicar isso. Quando a Bíblia diz que ele virá à noite como um ladrão, à noite, ele está referindo-se ao ato do acontecimento, do que estará acontecendo. Ele está referindo-se ao comportamento das pessoas naquela data, apesar de não termos uma data. Ele está dizendo que a data será como a noite. Mas quando é? No dia do Senhor. Como o dia do Senhor, qual é o dia? O dia que o Senhor vai vir. O dia que o Senhor vai vir estará como a noite. Essa noite que está escrita aqui está se referindo ao comportamento da pessoa. O que Paulo quer dizer é que no dia que o Senhor vier, ela será como se estivesse de noite, um ladrão vindo à noite. E nós sabemos algumas passagens que referem-se a isso. Que se a pessoa soubesse que o ladrão o viria durante a noite, ela trancaria a casa para que o ladrão não entrasse dentro da casa, porque de noite as pessoas estão distraídas, estão desapercebidas. Então a primeira coisa que nós vemos que no dia que o Senhor vai vir é que as pessoas vão estar distraídas. Mas ele dá uma descrição do que é o distraído dessas pessoas durante a noite. Lembra da passagem? Se as pessoas descobrissem quando o ladrão viria, eles trancariam a casa. Mas eles estão distraídos e não trancam. Então ele dá a descrição do que isso significa, do que é essa distração. Essa distração está no versículo de número 3. Quando as pessoas estiverem dizendo, olha a distração, quando as pessoas estiverem dizendo, tudo está pacífico e seguro, essa é a distração da pessoa, tudo está lindo, tudo está lindo, olha como essas coisas estão lindas, olha como nós estamos em paz hoje, olha como o dia está seguro hoje, já não temos mais escravidão, hoje os países já estão mais
firmes, estão mais inteligentes. As coisas hoje são muito avançadas tecnologicamente. Hoje nós podemos nos comunicar com tanto amor e nos abraçar. Hoje nós temos tanta facilidade, nós estamos seguros. Hoje está tudo pacífico e está lindo. Esta é a noite. Estamos distraídos. Então, quando Paulo diz que não precisamos dizer a respeito do dia do Senhor, nem a data, nem a hora do acontecimento, porque os irmãos já sabem que ele virá à noite como ladrão, de noite como ladrão. Ele está dizendo sobre o que as pessoas, como as pessoas estarão, o estado das pessoas, como elas estarão quando Jesus vier. Elas estarão de um modo desligados. E ele dá a passagem de como um ladrão que surge de noite, que é a mesma parábola que Jesus dá, referente a isso. As pessoas não estarão ligando com isso. A falar, olha, o dia está muito lindo. Olha como as coisas estão boas. Eu tive um sonho. Eu sonhei que foi um sonho profético. Eu estava em um lugar. Eu olhei para o céu, tinha umas nuvens coloridas. Aquelas nuvens pareciam marshmallow, sabe marshmallow colorido? Um marshmallow que tem uma volta branca, outro marshmallow tem uma volta... No mesmo marshmallow tem uma volta rosa, no mesmo marshmallow tem uma volta azul, né? Uma verde. Um marshmallow colorido. Aquelas nuvens pareciam um marshmallow colorido. Elas estavam coloridas. Bem desenhadas. E eu olhei assim e falei, que lindo. Aí eu olho assim pro ambiente. Aquele ambiente parecia muito bonito. O dia estava bem colorido, as coisas estavam muito nítidas, coloridas. Eu falei, nossa, que dia bonito. Eu sonhei com isso, eu tive esse sonho. Aí, quando eu estava olhando pro dia, eu olhei fixamente pra nuvem. Eu falei, mano, essa nuvem, ela não é uma nuvem verdadeira. Isso aí é uma nuvem artificial. E eu olhei bem e, na verdade, não era só nuvem que era artificial. Toda aquela paisagem era artificial. E eu olhei isso, falei, nossa, isso parece com IA. Lembra quando eles fazem, né? Falei, nossa, isso parece com IA, parece com tecnologia. Olha como isso aqui é tecnologia, isso aqui não é realidade. Aquela nuvem não é verdadeira, aquela nuvem é artificial. Tudo que eu tô vendo aqui que está colorido é artificial. Isso aí é coisa de IA. Aí, enquanto eu olhava lá do o céu normal, ele era como uma bolha de água e essa bolha foi murchando. A bolha murchou, murchou, murchou até chegar na Terra. Imagina o globo do céu murchando. Ele murchou assim até que chegou na Terra. Quando ele chegou na Terra, eu vi por trás da bolha. Quando eu olhei por trás da bolha, eu vi vários espíritos, muito espírito mal, muito espírito mal. E esses espíritos mal estavam movimentando as pessoas, mexendo com as pessoas. Os espíritos maus que eu vi depois atrás daquela bolha, tava influenciando as pessoas. Muitos espíritos, muitos espíritos. Eles mexiam, eles movimentavam as pessoas, eles faziam as pessoas tinham atitude por meio desses espíritos. As pessoas tinham, todas as atitudes das pessoas eram movidas por esses espíritos. E eu falei, olha isso. O mundo que nós estamos vivendo não é um mundo de verdade. Por trás desse mundo bonito, existe muitos espíritos que estão mexendo com as pessoas. E as pessoas não estão percebendo. Então o Senhor me deu esse sonho. E agora que eu estou percebendo que Ele me deu a oportunidade de falar sobre isso. Por isso que é bom a gente ler devocional. Tá vendo? Quando você lê os devocionais, você dedica, você obedece ao Senhor. Quando o Senhor manda, Ele te dá a orientação.
e te explica o porquê de cada coisa. Então ele me deu esse sonho e agora eu tô tendo a oportunidade de contá-lo, é verdade. E até queria gravar isso e tem essa oportunidade. Então, o mundo tá realmente muito, muito estranho. No versículo 4 ele diz: Entretanto, irmãos, vocês não estão em trevas para que o dia os tome de surpresa como ladrão. Vocês são pessoas que que pertencem à luz e ao dia. Não pertencemos nem à noite nem às trevas. Portanto, não se permitam adormecer como os demais. Ele está dizendo vocês pertencem à luz e ao dia. Lembra-se que aqui no início do versículo, quando ele diz Jesus virá como ladrão de noite, a noite está se referindo ao comportamento. Ele está dizendo aqui também no versículo 4 que vocês pertencem à luz e o dia. No versículo 5, vocês são pessoas que pertencem à luz e ao dia. Ele está dizendo que o comportamento de vocês são comportamentos de luz e dia. Então, assim, se Jesus virá como ladrão de noite, mas durante o dia do Senhor, esse dia não lhe pegará de surpresa porque você estará como de dia. Se você estará como de dia, então esse dia não vai lhe afetar, porque já está de dia, você já está de dia. Agora, você lembra que existe outra passagem que explica isso? Jesus diz assim: a pessoa que faz coisas erradas, tudo que ela faz que é errado significa trevas. E o que a pessoa faz errado nas trevas, ela esconde nas trevas. Para que as pessoas não vejam, porque as atitudes dela são más e ela faz e esconde. Porque ela precisa esconder, para que as pessoas não vejam o que ela fez de errado. Agora, a pessoa que faz o bem, ela faz o bem e coloca publicamente para que todos vejam o bem que ela fez. Porque as obras que ela faz são luz e ela quer que as pessoas vejam a luz que está dentro dela. Jesus disse isso. Você percebe que quando uma pessoa faz as coisas erradas, ela se esconde. E quando as pessoas fazem as coisas certas, elas procuram que todos vejam o que ela fez de certo para que ilumine mais. Porque as atitudes são comparadas a dias e noites, claros e escuros, sombrios ou iluminado. Por isso que Paulo ele diz que vocês são pessoas que pertencem à luz e ao dia. A luz e ao dia. Porque são duas coisas diferentes. Luz, ele está dizendo o seu comportamento, as suas obras. E dia, ele está dizendo que você está no Senhor. O Senhor é o dia. O Senhor é o dia. E não pertencemos nem à noite e nem às trevas. Quer dizer, não pertencemos ao mundo, certo? O dia que é Jesus. E a luz é as nossas obras. Agora, não pertencemos nem ao mundo, que é a noite, nem ao mundo, e nem às trevas, que é Satanás, que é as obras de Satanás. Não praticamos, não pertencemos a essas coisas. Então, Paulo está dizendo: então, irmãos, entretanto, irmãos, vocês não estão em trevas para que o dia o tome de surpresa como um ladrão. Vocês estão preparados. E agora você repara que ele diz que o dia os tome como ladrão. O dia. O que é o dia? É o Senhor Jesus.
Ele está dizendo, entretanto, irmãos, vocês não estão em trevas para que Jesus, o dia lhes pega como ladrão. Vocês não estão em pecados para que Jesus lhe pega como de surpresa. As suas obras estão preparadas. Agora, as nossas luzes estão acesas porque estamos fazendo obras boas. Nós estamos fazendo as coisas certas, então não precisamos ficar preocupados com Jesus vir, porque Jesus não nos assusta. Pelo contrário, Jesus nos alegra. Porque você lembra aqui no capítulo 3, de que Paulo envia Timóteo, no capítulo 2, Paulo ele fica preocupado com o comportamento dos irmãos? Exatamente por isso. Porque Paulo ele estava preocupado que os irmãos estivessem com a lamparina apagada. Que o diabo tivesse colocado tudo a perder, transformado toda a luz que Paulo enviou através do evangelho em trevas. Mas aí no capítulo 3, Timóteo alegra Paulo e diz: eles ainda estão em esperança no Senhor e eles ainda te amam e querem ver vocês. Aí Paulo falou: oh, graças a Deus, louvado é o Senhor. Porque todos que rejeitavam Apolo não rejeitavam Apolo por quem era Apolo, mas rejeitavam Apolo por causa da palavra. E Paulo diz aqui, nesses mesmos capítulos, que quem estava rejeitando não estava rejeitando ele, estava rejeitando a palavra, estava rejeitando a Deus, porque eles estavam em trevas. Por isso que no capítulo 4, pela alegria de Paulo, ao saber que os irmãos ainda estavam firmes, ele acrescenta mais luz nos irmãos, dizendo: irmãos, porque sabem as instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Deus requer que vocês sejam santos, tenham luz e que se afastem de toda a imoralidade sexual. No versículo 4, que cada um saiba lidar com os seus impulsos sexuais de modo santo e honroso. Isso não diz somente você não deve trair, adulterar. Isso não está dizendo somente você não deve ter incestos. Isso também não está dizendo só como você não pode fornicar. Mas ele vai mais além disso. Ele está dizendo do impulsos sexuais de modo controle seus impulsos sexuais para que vocês vivam de modo santo e honroso. Ele está dizendo até na sua própria casa. Como você se relaciona com o seu cônjuge. E isso lhe traz luz. O relacionamento que você tem dentro da sua casa com seu cônjuge depende da forma que você tem. Lhe traz trevas ou luz. Ele já está indo mais além, porque ele está vendo que os irmãos estão crescendo, não abandonou o que Paulo já havia pregado antes. Então ele acrescenta mais luz. E aqui ele diz: vocês, pelo testemunho que Timóteo me deu, estão em luz. Então vocês não precisam ter medo de que o dia de que Jesus lhe pegue de surpresa como um ladrão. Versículo 5 do capítulo 5. Vocês são pessoas que pertencem à luz e ao dia. Vocês pertencem às boas obras e a Jesus Cristo. Não pertencem nem à noite nem às trevas. Vocês não pertencem ao mundo nem a Satanás e às obras dele. Nem aos espíritos imundos que rodeiam esse mundo. Os poderes que dominam esse mundo. Vocês não pertencem mais a eles. Vocês estão livres, graças a Deus, porque vocês aceitaram o Evangelho, aceitaram a Jesus. Portanto, não se permitam adormecer. Então,
como os demais. Ao contrário, permaneçam alertas e sóbrios. Vocês têm uma coisa muito boa, vocês têm luz. Porque agora, enquanto tem luz, vocês permaneceriam que essas luzes se apagassem. Então sejam sóbrios. Não adormeçam, não fiquem. Porque pode ser que essa lâmpada vai se apagando. Lembra as 10 virgens? Essa lâmpada vai se apagando. E aquela que reservou azeite, a que ficou não adormeceu. Apesar das 10 terem adormecidos, mas uma reservou azeite. Assim como que reservou azeite, elas tiveram azeite para acender a luz. Versículo 7. Quem dorme ou faz a noite, quem dorme pertence ao mundo, às coisas materiais, às coisas terrenas. Quem se embriaga, assim procede de noite. Quem se embriaga pertence ao mundo. Ele pertence às obras mundanas. Ele está sem conexão com a luz. Por isso, quem adormece o faz à noite. E quem se embriaga à noite. Procede da noite. São coisas do mundo. Agora, se vemos as pessoas se perdendo por causa disso, devemos usar isso como ensinamento para nós. Porque é os ensinamentos que temos por meio de Jesus Cristo. E aqui no versículo 8 do capítulo 4. No versículo 8 do capítulo 4. Portanto, quem rejeita os ensinamentos rejeita a Deus e não ao homem. E aquele, na verdade, lhes dá o seu Espírito Santo. O Ruach HaKadosh. Então, pelo fato de que pertencemos ao dia, não negamos os ensinamentos. Permanecemos sóbrios, entendendo. Revestimos-nos com a confiança e do amor com a cura, como uma couraça, uma proteção. Couraça é uma proteção, é um escudo, é uma armadura. Couraça é uma armadura. E colocamos a esperança a sermos libertos. Como é o versículo 9. Porque Deus não deseja que experimentamos a sua ira. Todas as pessoas que vivem no meio das trevas, praticando coisas erradas, adormecidas por causa das coisas erradas que praticam, porque as pessoas que praticam coisas erradas, elas estão adormecidas. Essas pessoas que estão adormecidas, lembra-se que Paulo diz assim, eu vou ler para vocês. Olhe isso. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber o cálice do Senhor de forma indigna será culpado de profanar o corpo do Senhor. Aquele que come de forma indigna será culpado de profanar o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, porque deve se respeitar. Se você não respeita o sangue nem o corpo do Senhor, se você não respeita a Santa Ceia, não toma. Porque você está tomando de forma indigna. Por isso por isso que a pessoa que come e bebe sem conhecer o corpo do Senhor, come e bebe juízo sobre si.
Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes. E alguns dormiram. Quando as pessoas não ouvem um evangelho e continuam praticando as coisas sem querer saber se está certo ou errado, elas rejeitam o evangelho, elas estão rejeitando o Espírito Santo, como está escrito no versículo 8 do capítulo 4. Do mesmo jeito que a pessoa rejeita a Deus, está rejeitando também o Espírito Santo que vem junto com Deus, com a palavra de Deus. Quando ela deixa isso, ela nega isso, ela pratica as coisas erradas na noite, no escuro, as obras dela são ocultas para os seres humanos, mas não são ocultas para Deus. E Deus é a própria luz. Ele é o próprio dia. Se nós acendemos uma lamparina de dia no sol, que efeito terá? As nossas obras é pequena perto de Deus. Ela não faz efeito. Quando a lamparina está no sol, não faz efeito. As nossas obras não fazem efeito de tão grande que Deus é. Agora as pessoas querem fazer coisas más achando que está de noite. Mas as Escrituras Sagradas diz que a noite para Deus é dia. Em outras partes da Bíblia vai dizer que lá não haverá sol, porque Deus será o próprio sol de lá. Deus será a própria luz de lá. Agora, por que nós achamos que podemos esconder algo de Deus? Por que nós achamos que podemos fazer as coisas de noite ou escondido debaixo da cama? Nos escombros, sei lá. Por que fazemos essas coisas achando que Deus não vai ver? Deus está vendo tudo. Ele é a luz, ele é o próprio dia. Quem faz essas coisas está dormindo. Mas nós estamos acordados porque estamos fazendo o bem. E não somente fazemos o bem, não somente somos luz, mas pertencemos ao dia também, nós pertencemos a Jesus. Então tudo que nós fizemos, apesar de ser uma luz que não faz diferença para o dia, ainda assim, Jesus nos aceita. Então tomemos cuidado, irmãos, para que não dormamos, não adormecemos. Porque Deus não quer que experimentemos a sua ira. A ira pertence às trevas, a ira pertence à noite. Isso está em Apocalipse. Apocalipse diz que o anticristo, a prostituta, a besta, Satanás, será destruído pelo fogo. As pessoas que o seguirem serão destruídos. É para eles que pertencem a ira. Para eles que pertencem a ira. Os que rejeitam a Deus pertencem a ira. Mas obtenhamos a libertação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, que morreu a nosso favor, para que quer estejamos vivos, quer morremos, estamos vivos juntos dele. Essa é a esperança de Paulo, de que nós teremos vida mesmo depois que chegamos à sepultura. Porque ao passar a terra, ainda que o corpo apodreça, o espírito está vivo. Deus deu um espírito para todos. E o espírito está vivo. Apesar do que o corpo apodreça na terra, o espírito vivo, esse espírito se encontrará com Jesus.
Esta alma se encontrará com Jesus. A alma que tem luz. Portanto, encorajem-se uns aos outros a edificar uns aos outros, como vocês já têm feito. Agora ele vai lhe dar alguns detalhes sobre a luz. Ele vai lá, olha lá, presta atenção. Olha os detalhes sobre a luz. Nós lhe pedimos, irmãos, que respeitem os que trabalham arduamente entre vocês, que são seus guias no Senhor, e que os confrontem com o objetivo de ajudá-los a mudar. Eles confrontam vocês no Evangelho para que vocês tenham mais luz. Versículo 13. Do capítulo 5, versículo 13 do capítulo 5. Tratem-nos com mais alta consideração e amor por causa do trabalho que executam. Vivam entre si em paz. Paz é luz. Entretanto, nós os exortamos, irmãos, a confrontarem os preguiçosos. Os preguiçosos estão quase adormecendo. Os preguiçosos adormecem muito rápido, perigoso. Facilmente eles perdem a luz e vão para as trevas. Confrontem os preguiçosos, com o objetivo de ajudá-los a mudar. Não tenha medo de confrontar a pessoa que tem preguiça de servir a Deus, que tem preguiça de ir para a igreja. Confronte-os, exorte-os, porque ele está prestes a dormir, está prestes a ir para as trevas, para a noite. Quem dorme, dorme de noite. Com o objetivo de ajudá-los a mudar, a encorajar os tímidos. Tímidos são medrosos. Eles estão perigosos. Os medrosos têm risco de ir para as trevas por causa do medo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Eles têm risco. Eles têm medo de rejeitar o que o mundo dá. Eles têm medo de rejeitar um prato de comida do mal. Eles têm medo de rejeitar uma bebida. Eles têm medo de não vou nessa festa. Eles têm medo de dizer isso. Eles têm medo de rejeitar o que não pertence a Deus. Eles têm medo eu não quero magoar essa pessoa, mas Deus está falando, não vá, não fala com essa pessoa, não ande com ela. Mas eu tenho medo de fazer, de deixar ela triste. Não, tem que encorajar os medrosos. Eles precisam obedecer mais a Deus do que as pessoas. Eles precisam perder o medo de fazer as coisas certas, porque isso lhes traz treva. A auxiliar os fracos. Fraco também tem tendência a cair às trevas. E a ter paciência para com todos. Cuidem para que ninguém pague o mal com o mal. Pagar o mal com o mal traz trevas. Ao contrário, sempre tentem fazer o bem aos outros, às outras pessoas. Na verdade, a todos. Quando ele diz, nós sabemos que a contenda é muita trevas. Contenda tem muita treva, tem que tomar cuidado. E a gente nem percebe quando a contenda vem. Na hora que a gente vê, já está no meio de uma briga. Isso é perigoso, isso traz trevas. Quando você estiver estressado, não vá lá retribuir igual. Não retribua. Não traz trevas para você por causa de uma pessoa má. Pelo contrário, sai de perto dela, se afasta. Vai servir a Deus, vai ler uma Bíblia, vai orar. Não tem como se afastar dela porque trabalho junto, moro junto. Então, não retribua o mal com o mal. Deixa ela para lá, entrega na mão de Deus, deixa ela. Deus vai tratar com ela. Mas não se suje, não se escureça por causa disso. Afasta dos irmãos fofoqueiros, das pessoas fofoqueiras. Isso é perigoso. Isso traz contenda, traz trevas. E a contenda vem de uma hora para outra. É que nem o ladrão. Tem que tomar cuidado. Ao contrário,
sempre tentem fazer o bem a outras pessoas, na verdade a todos. Por que ele fala a outras pessoas, na verdade a todos? Ele está dizendo aqui, não trate o mal com o mal. Ao contrário, tente fazer o bem às outras pessoas. Ele está dizendo, as pessoas que... Sabe aquela pessoa má? Até ela você tem que tratar bem. A todos. Alegre-se sempre. Orem com regularidade. Orar com regularidade traz muita luz. A oração é luz. E traz muita luz. Orem com regularidade. Regularmente, todos os dias. Sempre no horário certo. Programe-se para um horário certo para sempre estar orando. Isso é bom, isso vai te lembrar. Todo horário, toda vez que você orar no mesmo horário, você vai falar, nossa, eu tenho que orar esse horário. É o meu horário de orar. Talvez o horário de pegar ônibus, na hora de pegar ônibus, você está tanto tempo lá parado, você podia marcar um horário para orar. Você vai lembrar todas as vezes que você for pegar o ônibus, você vai falar, eu tenho que orar. Você vai lembrar da oração. Toda vez antes de dormir, você vai falar, eu tenho que orar. Se antes de dormir não é propício para oração, você não, talvez, né, não consegue, então marca um horário que você consegue. O horário do almoço, talvez. Nossa, eu vou orar. Horário do almoço, eu tenho tempo. Ah, não consigo orar. De manhã você consegue. Tem um momento do seu dia que você consegue orar. Tem um momento lá, no serviço, no meio naquele horário do serviço eu consigo orar. Você tem um tempo. Deus vai te dar um tempo. Deus vai te dar um tempo. Você vai orar, você vai ter um tempo todos os dias para orar. Deus vai te dar. Versículo 18. Em tudo dei graça, agradecer o pão, a comida, é importante. Tem uma coisa que o Zabino diz. Ah, tem umas coisas que as pessoas que os não, o professor não é uma palavra legal. Os pastores inteligentes, os homens inteligentes da Bíblia, os homens inteligentes da Bíblia, os pastores, eles dizem assim: existem dois salmos, que um dos salmos diz assim, eu vou até pesquisar, para não dar errado. Olha isso, deixa eu ler aqui. Salmos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se encontra, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se encontra, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, tudo. Esse é o Salmo 24. Tudo pertence a Deus, tudo. Versículo 1. Certo? Agora olha isso. Olha o 115:16. Os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu a eles os filhos dos homens. Salmos 24, a terra e tudo que nela existe, até os homens pertencem ao Senhor. Salmos 24. E os Salmos 115:16,
Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Como é que a Bíblia pode dizer duas coisas assim? Como é que toda a terra pertence ao Senhor? No capítulo 24, versículo 1. Agora no capítulo 115, no 115, versículo 16 diz: não, o céu pertence ao Senhor, mas a terra Deus deu aos homens, aos filhos dos homens. Ah, os, a, a Bíblia ensina que essas duas passagens não se contradizem. Quando a Bíblia diz no versículo 24, no capítulo 24, versículo 1 de Salmos, que a terra pertence a Deus, isto é, antes de você fazer uma oração de agradecimento. E quando a Bíblia diz no capítulo 115, versículo 16, capítulo 115, versículo 16, que os céus pertencem a Deus, mas a terra Deus deu ao homem, é quando o homem agradece. Então tudo que está na terra pertence a Deus até que você agradeça. Então é bom agradecer antes de comer. Talvez você esteja roubando. É bom agradecer. Em tudo deem graças, versículo 18. Pois isso é o que Deus deseja de vocês que estão unidos com Jesus Cristo. Não apaguem o Espírito, porque o Espírito é a própria luz. É luz também. Luz dentro de vocês. Não desprezem as mensagens inspiradas. Salmos 115. Não, Salmos 119, 115. Não, Salmos 119, 105. Errei por duas vezes. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para meus caminhos. Não desprezem a mensagem inspirada, versículo 20. Entrega teu caminho ao Senhor, confio nele e as demais coisas ele fará. Salmos 37, 5. Testem todas as coisas, fiquem com o que for bom. Vocês têm sabedoria, vocês são luz, vocês têm sabedoria para discernir o que é bom e o que é mal. Por favor. Paulo diz, como é que vocês trazem as coisas que acontecem no meio de vocês e levam para as pessoas que não servem a Jesus para decidir isso? Pelo amor de Deus. Vocês têm sabedoria. A sabedoria pertence a Deus. Resolvam isso vocês mesmos. Que é tudo... É bom que a gente, na hora de resolver as coisas, a gente procure orar, a gente está deixando isso para trás e não é bom deixar essas coisas para trás. Orar é o princípio do cristão. Isso é orar com regularidade. Se vocês, em vez de tomar decisões precipitadas, eu não quero saber, eu vou processar, eu não quero saber, eu vou falar mesmo, eu vou discutir. Essas coisas pertencem ao homem, mas é bom que a gente decida as coisas boas. Orar primeiro é uma coisa muito boa. Um rei foi para a guerra e não consultou a Deus antes disso. Ele não quis consultar primeiro. O que aconteceu? Perdeu a guerra. Ele foi guerrear de novo e perdeu a guerra. Aí ele fala, pera, vamos consultar a Deus. Foi lá, pôs um altar. Deus falou, vai por ali. Ah, mas esse lugar, essa situação parece ser complicada. Parece que vai dar errado. Porque ir por ali, isso eu não pensava, porque parecia que dá errado. Mas quando o Senhor dá a resposta, quando o Senhor diz, é verdade. Então, procurem sempre tomar decisões boas. Que Deus da paz os torne totalmente santos. E que o Espírito Santo, e que seu espírito, alma e corpo, sejam mantidos íntegros e incorrompíveis para que a vida de nosso Senhor Jesus, o Messias,
para que eles sejam íntegros para a vinda do Messias. E que aquele que o chamou é fiel e ele o fará. Jesus vai ajudar. Lembra que Jesus é o próprio dia, ele vai ajudar a sua luz tão pequena que nem tem significado para se você colocar uma lamparina na frente do sol, não vai fazer efeito. Ele mesmo o ajudará, ele mesmo fará vocês terem luz, dele virá a luz de vocês. Aí ele finaliza no versículo 25, 26, 27 e 28. Irmãos, continue orando por nós. Versículo 26. Cumpram todos cumprimente todos os irmãos com um beijo santo. Versículo 27. E eu os incubo no Senhor de ler essa carta a todos os irmãos. Versículo 28. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, esteja com vocês. Então, concluindo, o dia do Senhor virá para todos como um ladrão. Refletindo aquele sonho que eu tive, tudo estava muito bonito, mas na verdade havia muitos espíritos maus por trás de tudo isso. Não se iluda com esse mundo. Existem muitas coisas erradas atrás desse mundo. Existe muita coisa errada. Que as pessoas estão aprovando está errado. Jesus vai vir como ladrão. Quando? Quando todo mundo estiver pensando que está tudo muito lindo, tudo muito bonito, tudo seguro. Mas na verdade eles estão adormecidos, escuro, em trevas. Mas nós pertencemos à luz. Nós praticamos coisas boas, as coisas que a Bíblia manda. Por isso temos luz. E não somente isso, pertencemos ao dia. O dia é o próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso ele nos dá a lista que eu li para vocês. Leiam de novo. Leia a lista do capítulo 4 e 5. Leia a lista. Paulo dá uma lista completa no capítulo 4 e 5 para vocês manterem a luz. Leia a Bíblia, tá? Para que nós não sejamos pegos de surpresa no dia do Senhor. Estejamos preparados. Leia a Bíblia. Comece aqui no capítulo 4. Amanhã, dia 18, o capítulo 4 vai ser seu devocional. Se você não está lendo, se você não está assistindo esse vídeo no dia 18, que é dia 18/12 de 2024, se você não está lendo esse versículo nesse dia, esse vídeo nesse dia, mas você está lendo em outro, então amanhã mesmo, hoje, você já vai pegar esse capítulo 4. São apenas 18 versículos. Você vai usar como devocional amanhã. Ou hoje mesmo. E o capítulo 5 você vai usar como devocional no outro dia. São apenas de 1 a 28. São 28 versículos. Você vai ler no outro dia. Aí quando você terminar, no outro dia você vai para o capítulo 1. No outro dia você vai para o capítulo 2. No outro dia você vai para o capítulo 3. No outro dia você vai para o capítulo 4. No outro dia você vai para o capítulo 5. Porque aí você vai se encher da luz do Senhor. Amém? E assim por diante. Que Deus abençoe vocês. Que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Paz. Todas as vezes que vocês buscarem o Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam com vocês. Que vocês possam ser firmes e constantes no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até que Ele venha. Para que quando Ele vier. Que Ele, o dia, não nos pegue no meio das trevas. Misturado com as trevas. Que nós sejamos luz para essas pessoas. Luz para o mundo. Aliás, a luz brilha nas trevas. Então, nosso comportamento. Que nossas boas ações, boas práticas. Sejam para nós motivos de bom comportamento. Tratarem as pessoas do modo certo. Para que elas aprendam a ter luz também, né? Que as pessoas tenham luz também e que em nome do Senhor Jesus Cristo isso possa servir que nesse mundo tão terrível, tão tenebroso, e está tenebroso, as pessoas não estão percebendo, que nesses dias tão tenebrosos que pertencem ao mundo, que nós sejamos nesses dias luz, para que nós estejamos preparados para a vinda do nosso Messias Jesus Cristo. E que, como está escrito no Salmos 119, verso 105, que seja para nossos pés lâmpada a palavra do Senhor, e que a palavra do Senhor seja luz para nossos caminhos. Leia a Bíblia, busque a Deus, procure a transformação do Senhor, para que nós sejamos revestidos, para que nós tenhamos luz quando o Senhor Jesus voltar, que Ele não nos pegue desapercebido,
que nós não sejamos atingidos como ladrões, não nos achem adormecidos, mas que antes estejam firmes e preparados no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, até que o Senhor venha em nome de Jesus. Amém.